Bom dia a todos, né? É, Nós estamos aqui com a nossa conversa filosófica de todo final de semestre que nós temos, e hoje nós temos um convidado especial, que é o Marcos Miliani, né? Atualmente ele é diretor, né? Está, né, como diretor da doutrina na USE, São Paulo, presidente da USE Regional de Campinas, e é um dos coordenadores da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, além de palestrante e articulista de diversos veículos de comunicação espírita. Então, esse é o Marcos, né? E o tema de hoje é um tema muito discutido no Espiritismo e muito importante, que eu acho, e é também um dos pilares nossos do NEF, né? Que é os desafios da unidade doutrinária. Tudo bem, Marco, a palavra é tua. Obrigado, Eliane. Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu microfone está aberto, né? Está. Bom dia a todos, né? Para mim é uma grande alegria estar aqui. Desde já quero parabenizar o grupo, né? Pelo esforço, pela dedicação que se tem já em estudar filosofia espírita dentro de um ambiente que culturalmente a gente sabe que não favorece muito, né? Iniciativas como essa, são poucas iniciativas, mas valorosas, né? Que nós temos que incentivar. Então, para mim é uma grande alegria. E também quero deixar aqui todos muito à vontade na nossa conversa, para qualquer pessoa, em qualquer momento, tá? Pode se manifestar para a gente interagir, para a gente conversar, porque a ideia é trocar ideias, né? Não existe nenhum tipo de postura passiva, no caso, né? Que um fala, todo mundo fica... Vamos conversar, vamos trocar ideias, que eu acho que esse é o mais importante. E o tema de hoje, né, que nós conversamos, a Eliane já apresentou para a gente, que fala sobre a questão da unidade doutrinária, nós necessariamente vivenciamos um momento típico para reflexão, para análise, porque o movimento espírita, necessariamente, ele é formado por pessoas que não têm o mesmo grau, o mesmo nível de compreensão, até porque alguns estão chegando agora, outros já estão um pouco mais de tempo, tem toda a bagagem cultural e inúmeras variáveis aí envolvidas que fazem com que algumas pessoas tenham um pouco mais de vivência e conhecimento dos princípios e valores espíritas, e outras pessoas se atêm aí a mais alguns aspectos específicos sem compreender o conjunto, né? Então, quando a gente fala de unidade doutrinária, necessariamente a gente tem que remontar aos tempos de Kardec. Foi Kardec que trouxe essa preocupação. Se todos nós, numa consulta ao projeto de 1868, né, que ele apresentou diferentes aspectos que ele compreendia, não só do espiritismo em si, mas da formação, inclusive, do desenvolvimento do movimento espírita. Nesse projeto de 1868, uma dos tópicos que ele traz está dentro do aspecto, quando ele vai abordar a questão das cisões. Ele diz que o que vai nos unir, aquilo que vai efetivamente permitir que o espiritismo tenha um futuro harmônico, coeso, é a questão da manutenção e dessa ideia de unidade doutrinária. Ou seja, isso evitaria que houvesse uma fragmentação em seitas ou em abordagens diferentes que pudessem desvirtuar a própria questão de identidade do espiritismo. Então, no projeto de 1868, Kardec é muito incisivo nesse ponto, e ele não tem receio de dizer que muitas pessoas, por questões pessoais, né, personalistas, né, muitos supostos adeptos com um viés personalista, eles tendem a querer trazer e colocar diferentes situações para deixar a sua marca na história, ou para abraçar novidades e achar que estão atualizando ou revolucionando, quando, na verdade, as pessoas estão querendo, por personalismo, querer pôr o seu tijolinho ali para ter alguma visibilidade, para ter algum tipo de destaque.
E essa questão até compreensível, né? Nós somos seres humanos ainda lutando contra o orgulho e egoísmo, então a vaidade entra nesse aspecto, e é muito natural também, se nós levantarmos aqui os aspectos históricos que o próprio Kardec teve que enfrentar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Veja, se ele, Kardec, né, que com toda a sua bagagem, o seu carisma, a sua característica de pesquisador, homem sábio, né, um espírito com certeza muito mais preparado para trazer essa questão para nós, se ele teve que enfrentar situações na SPI, né, o que dirá do movimento espírita hoje, diante de alguns desafios que nós vamos comentar, né? Então, o Kardec ele já enfrentava algumas resistências de pessoas que queriam ter um destaque específico nessa formação e que até chegaram a questionar e acusar Kardec de centralizador, de autoritário. O próprio Flammarion chega a fazer algumas reclamações de que Kardec estava sendo centralizador. Mas a justificativa de Kardec, e isso a gente encontra em obras póstumas e outros textos também, quando ele está fazendo uma referência ao movimento espírita emergente, ele mesmo diz e justifica que se ele não tomasse as rédeas, isso aí são palavras minhas, tá? Mas ele diz que se ele não assumisse a responsabilidade para conduzir o processo, provavelmente nós teríamos essa fragmentação. Então, ele reforça que foi importante ter uma coesão e uma liderança, tanto é que ele era o chamado porta-voz, né, do Espiritismo para dialogar com a sociedade como um todo. E ele faz isso de uma maneira muito brilhante, né? A gente vê nos escritos que ele troca, porque a comunicação na época, né, não tinha televisão, era basicamente troca de correspondências, de mensagens e de publicações, e eventualmente palestras. Kardec sempre se mostrou alguém muito ponderado e ele só argumentava, só discutia em ambientes em que houvesse sinceridade na busca do conhecimento e pessoas que também o questionavam, quando ele percebia que era por um conhecimento sincero, que a pessoa gostaria de aprofundar, ele respondia. Senão, ele não entrava nesse tipo de situação. Tanto é que o próprio livro que é o Espiritismo, quando ele monta lá os 3 diálogos, né, é baseado naquilo que ele já estava enfrentando. E o que é o Espiritismo foi logo no começo, né, logo depois da publicação do Livro dos Espíritos, ele já começou a enfrentar a resistência de setores da sociedade. Um diálogo que está ali muito presente, que foi baseado numa troca de correspondências que também foi publicada na Revista Espírita, foi com o Abade Chesnel, com uma troca a Chesnel, num primeiro momento, publica um artigo no jornal chamado Le Universe, né, o Universo, né, francês, e colocando o espiritismo como se fosse uma nova religião, como se fazendo questionamentos ali sobre essa proposta, e o Kardec identificando na postura do Chesnel uma abordagem respeitosa num primeiro momento, ele responde, ele escreve um texto, envia para o Le Universe, só que não é publicado esse texto, né? E de maneira bem sequencial, o Chesnel publica um segundo artigo, como se ele tivesse lido a resposta de Kardec, e publica um segundo artigo lá no Le Universe, que não publicou a resposta de Kardec, e aí fazendo duras críticas, né, ao espiritismo, e Kardec responde na Revista Espírita. Na Revista Espírita a gente consegue ver ali os diálogos que ele teve com o Abade Chesnel, onde ele, não que ele não tenha, de alguma maneira, se isolado da necessidade de responder. Ele precisava responder, porque o espiritismo estava aparecendo na sociedade, e ele o fez de uma maneira muito prudente, muito ponderada, e depois se transformou na essência
do livro, né, no diálogo com o padre, que está lá no Que é o Espiritismo, vejam lá que a essência do que Kardec trata é aquilo que ele estava debatendo com o Chesnel, né? Então, Kardec ele vai aproveitando esses momentos de interação com diferentes segmentos da sociedade para construir também, e não que ele tenha pensado, mas para ele solidificar a ideia de identidade do Espiritismo, não como uma nova religião, como o Chesnel estava colocando, mas como uma proposta filosófica, né? Que é, aí trazendo para o nosso grupo aqui de estudos, né? Vejam que o Espiritismo, desde o começo, ele é apresentado como uma doutrina filosófica, com consequências morais. E quando se faz isso, as pessoas de diferentes áreas do conhecimento, eles vão olhar aquilo que tem mais proximidade, né? E como existe uma revelação dessa relação do homem com a realidade espiritual, até a ideia de Deus é reformulada, ela é colocada em xeque, a ideia tradicional do Deus antropomórfico, do Deus vingativo, do Deus aquele que faz e tem sentimentos, né? Que a igreja defendia. Quando o Espiritismo surge, ele rompe com essa ideia do Deus das igrejas, tanto é que a primeira questão do Livro dos Espíritos é fenomenal, né? Ela já representa essa ruptura em não personalizar, em não criar um Deus homem, mas ele pergunta que é Deus e não quem. Ao fazer isso, ele rompe com toda a ideia teísta que existia. Então, o deísmo e o teísmo eles já entram aí nessa tensão filosófica desde a primeira questão do Livro dos Espíritos, e ao colocar de lado o teísmo, ou seja, aquela ideia do Deus que efetivamente se aproxima das ações, das atitudes do homem, e agindo de maneira de promover milagres e ter vontades, né? Quando se rompe isso e se apresenta as leis naturais como imutáveis, diante de uma justiça divina, e a reencarnação como peça central, como peça-chave nesse processo de justiça, é claro que você vai afrontar os dogmas da igreja, né? Então a igreja se sente incomodada e vem com tudo para tentar desacreditar e desmerecer essa nova proposta filosófica, trazendo para o campo que ela quer dominar, que é o da religião, né? Mas Kardec, nos outros diálogos, né, do cético, né, veja que qualquer segmento da sociedade é possível dialogar com as propostas espíritas e vai encontrar respaldo objetivo, lógico, racional, fugindo daquela questão da crença cega, da fé cega. Então, a ideia inovadora, né, da fé racional, da fé raciocinada, ela faz com que as pessoas que estavam mais próximas agora da ciência também se incomodem, porque eles dividiam, eles colocavam no campo da fé, da superstição, da magia, né? Toda a questão da relação com o que eles chamavam de sobrenatural, e trazia para o positivismo, trazia para a parte mais experimental aquilo que a ciência deveria ser a dominante. E aí vem o Espiritismo e diz, não, nós podemos estudar a relação com a realidade espiritual, inclusive não se servindo dos objetos positivistas, materialistas existentes, e criando um novo método para fazer essa inter-relação. Então, o Espiritismo propõe, no seu método muito específico e inédito, uma maneira de identificar e validar as informações produzidas pelo intercâmbio mediúnico. Essa relação que Kardec depois chamou do critério da universalidade, com diferentes fontes que não se conheciam e que não se influenciavam mutuamente, portanto, garantindo aí uma segurança em termos de não contaminação da informação, e pelo volume, né, aquilo que tivesse convergência das diferentes fontes seriam consideradas parte integrante do ensino dos espíritos e não de Kardec.
a construção do espiritismo no seu corpo teórico, ele vem sendo feito desde aquele momento da seleção das informações, daquelas que tivessem coerência e convergência, para balizar e dar consistência que permitiria não só comprovar o fenômeno em si, porque o fenômeno ele estava sendo feito, e muitos fenômenos de efeitos físicos naquela época, vários cientistas, né, não franceses, ingleses e outras nacionalidades, né, da Itália a gente pode destacar o Bolzano, né, da Inglaterra tem o Richer, enfim, tem vários participantes do processo que nós vamos entender que não precisaria ser espírita para você estudar os fenômenos mediúnicos. Então, nesse ambiente cultural efervescente que nós tínhamos ali, a ciência entrando de maneira muito forte para se afastar do dogmatismo religioso vigente até então. Vejam que nós estamos falando do século XIX. Então, esse embate do poder, do domínio da religião sobre as verdades e a ciência trazendo uma nova questão, ainda que desde o século XVII, com a Revolução Científica, ela já começou a ter a sua participação. Mas não quer dizer que isso já tenha sido considerado algo coerente por todos. Muitas questões da Igreja, por exemplo, só foram reconhecidas do século XIX para frente. Questões centrais, básicas, que no século XVII já havia sido questionado, da Terra ser o centro do universo, por exemplo. Então, essas questões só vieram a ser reconhecidas pela Igreja séculos depois, não foi no momento em que se observaram os astros e se calculou, né, o movimento dos orbes e astrofisicamente, vamos chamar assim, a gente consegue identificar o Sol como centro do sistema onde a Terra participa. Então, essa ideia do geocentrismo, né, e do heliocentrismo, elas são incompatíveis, mas a Igreja defendeu o geocentrismo muito tempo depois de já se ter elementos científicos comprovando que não era isso que acontecia, né? E sem falar que antes disso as pessoas eram queimadas, né, para discordar da Igreja. Então, Kardec vivenciou essa época, ainda reflexo disso. Ele não foi queimado, mas os livros foram na Espanha, né, lá no famoso caso, né, do Auto de Fé de Barcelona. Vocês viam que a Inquisição ainda tinha seu reflexo dentro da cultura local. Mas Kardec apontou que isso também ajudou a disseminar o espiritismo, colocar o espiritismo na vez, né? Seria a bola da vez dos comentários e tal, e isso ajudou muito a disseminação das ideias espíritas, mas ajudou de uma maneira que houvesse coerência. Não foi superstição que foi disseminado, apesar de o público ainda estar culturalmente quase que imerso num ambiente supersticioso, um ambiente cultural muito voltado ainda para a ideia de magia, a ideia, os pontos obscurantistas ainda estavam muito presentes ali, né? E no movimento espírita, estou falando tudo isso por causa da unidade, né? No movimento espírita nascente, o próprio Kardec, quando ele comenta que, num primeiro momento, o espiritismo se disseminou entre as classes mais esclarecidas, não foi por uma questão de preconceito, não foi por uma questão elitista, não foi nada disso. Foi porque a proposta filosófica, para ser compreendida, ela deveria ser lida, estudada e racionalmente fazer sentido naquele corpo teórico que estava sendo apresentado, e você não consegue fazer isso num processo popular de disseminar uma reflexão, porque vai se entrar aí uma série de conhecimentos prévios não científicos para se misturar nessa ideia. Então, a gente teria um sincretismo muito forte. E ele fala isso do porquê se disseminar num primeiro momento, mas isso mas nunca prejudicou
a disseminação nas classes mais populares, que já estavam aptas, ou seja, da pessoa que já estava apta, aberta a receber novas ideias, abraçá-las com racionalidade. Tanto é que, quando ele se dirige aos operários de Lyon, né, na Viagem Espírita de 1862, não só ele, mas as mensagens de Erasto são exatamente nessa linha, né? Porque os operários de Lyon não eram letrados, eles não tinham, muitos nem sabiam ler, né? Eles estavam ali dentro de uma proposta de reflexão, num ambiente, como eu comentei, num caldo cultural onde ideias novas, propostas novas estavam surgindo na Europa inteira, inclusive com reformas sociais e outras coisas, e isso tudo estava lá fervilhando, e o Espiritismo surgia nesse momento como uma nova proposta também para reinterpretar a realidade. Então, não foi algo tranquilo, né? Surgiu nesse momento efervescente aí da Europa. E Kardec dialogava com pessoas com ainda presas no passado, pessoas já querendo romper com o passado, com aspectos sociais, com aspectos científicos, e Kardec sempre colocando o espiritismo não se misturando com estas ondas que estavam ocorrendo ali, a não ser com a onda espiritualista. Obviamente, o espiritismo surge dessa onda espiritualista, que já de meados do século XIX, com as irmãs Fox, por exemplo, como símbolo desse processo nos Estados Unidos, essa onda espiritualista atravessou o Atlântico, chegou na Europa, nas grandes capitais, principalmente Londres e Paris, e a partir daí, através de uma série de relações das pessoas, as mesas girantes surgem daí, né? Kardec, ele vai lá porque já existia, não foi Kardec. Então, essa onda espiritualista que apareceu foi porque o movimento estava pujante. E o que Kardec identificou foi a racionalidade desses fenômenos, e não como diversão, né? E aí vem toda aquela história que todos nós já conhecemos de como surgiu o espiritismo na observação e na constatação de que inteligências por trás dos fenômenos conseguiam dar respostas e, inclusive, se pronunciar de uma maneira extremamente lógica e fazendo com que um novo mundo fosse não descoberto em si, porque desde os povos primitivos a gente tem essa relação com o mundo espiritual, mas fosse interpretado de maneira racional, já com viés científico, né? Então, o espiritismo ele tem essa característica de valorizar a racionalidade, mas que encontra resistência nas pessoas ainda presas por séculos, por que não falar milênios, nessa bagagem. E eu vou trazer aí a reencarnação, né? Não é porque a pessoa reencarna no século XIX, XX ou XXI, que ela automaticamente vai se liberar de todos os condicionamentos que ela carregue. No próprio movimento espírita hoje, né, no século XXI, a gente vê pessoas altamente supersticiosas, sincréticas, que se dizem adeptas do espiritismo, né? Então parece um contrassenso, mas isso faz parte dessa inter-relação das pessoas em descobrir-se e descobrir a realidade. Elas vão lá se apegando a filosofias e propostas que elas consideram corretas. Nós não podemos misturar a doutrina espírita com as pessoas, né? Porque aí a gente vai ter problema, porque as pessoas carregam toda essa bagagem. E a unidade doutrinária que Kardec coloca é na doutrina espírita, não é nas pessoas. Esse é um ponto que eu gostaria de trazer aqui para reflexão, porque as pessoas confundem movimento espírita com espiritismo. A unidade doutrinária é não deixar com que os princípios e valores apresentados como ensino dos espíritos, devidamente publicados nas obras de Allan Kardec, fosse degenerado ou substituído ou fragmentado por informações que não tivessem a mesma solidez de método de criação, de produção e validação. Na área de ciências, tem aquele nome que é um tanto estranho para muita gente, né? Mas que é uma questão epistemológica, né? A epistemologia do processo, o espiritismo tem a sua maneira de
produzir e validar conhecimento, que não se mistura com outras questões, fruto de outros tipos de conhecimento, né? Conhecimento popular, conhecimento religioso, todos eles são muito válidos, mas não quer dizer que a gente vá abraçar impunemente, não dá. Você tem que trazer um método de produção e validação do conhecimento, que é o que vai manter a unidade doutrinária dentro do que Kardec disse do avanço, do dinamismo. Se algo se provar errado ou diferente, a gente substitui, a gente abraça o novo em detrimento do passado. Só que para se provar válido, cai na questão epistemológica, você tem que ter método de produção e validação desse conhecimento. Não é pela opinião de encarnados e desencarnados que nós vamos mudar o conhecimento espírita. E, infelizmente, é isso que acontece no movimento espírita em geral, quando a pessoa ela abraça conceitos estranhos à doutrina, que não foram validados, mas ela leu em romance, um palestrante famoso deu a opinião dele e ela acha que é verdade, e, sendo que não tem fundamentação nenhuma, e isso colide com os princípios e valores doutrinários. Esse tipo de fragmentação, ela não vai na doutrina, ela vai na interpretação do corpo doutrinário pelas pessoas. Então, a unidade doutrinária que Kardec está se referindo, ela faz parte de adotar-se um método para entender o Espiritismo, refutar aquilo que não faz parte desse processo e validar aquilo que poderia desenvolver, inclusive, o conhecimento espírita. Então, veja o imbróglio que nós estamos, né? Nós não temos um método hoje para validar novas informações, não existe um método seguro. Ah, não, foi o palestrante que disse. Argumento de autoridade não valida informação nenhuma, né? Se nós entendermos que o conhecimento espírita ele não depende de oráculos, de médiuns famosos, por mais ilibados que sejam, nós teremos problemas sérios, porque as pessoas vão confundir, fruto ainda das tradições do passado, em depender de elos sagrados, né? Quantas pessoas no movimento espírita, de fato, conseguem conhecer o espiritismo no seu corpo teórico de maneira consistente? E eu não estou falando que alguém conheça plenamente, estou falando se aproximar desse conhecimento. Como dizia o saudoso Herculano Pires, todos nós somos aprendizes. Não existe mestre, doutor em espiritismo, não existe professor de espiritismo. O que existe é um processo de maturidade individual para entender o que os espíritos disseram. E agora, já que estamos falando de opinião, é a minha opinião. Eu acho que nós vamos demorar vários séculos ainda para entender espiritismo, porque as pessoas acham que 150 anos, nossa, um século e meio, muita coisa mudou, tem que ser atualizada. Nós não conseguimos entender ainda, na sua pujança, o que seja espiritismo. E as pessoas querem mudar, querem atualizar Kardec sem saber o que estão fazendo. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, Eliane, acho que não. Recentemente fizemos uma pesquisa com dirigentes espíritas para o Departamento de Doutrina da USE, 115 dirigentes espíritas. Para a pessoa que é dirigente espírita, ela tem um pouco mais de vivência. Tanto é que 80% dessa amostra tinha mais de 20 anos de vivência espírita. Mais de 50% tinha mais de 30 anos de vivência espírita. Tá? 30 anos, que eram no movimento espírita, que eram dirigentes. Aí, uma das questões foi feita a seguinte: se a pessoa tinha lido uma vez, pelo menos uma vez, integralmente, todas as chamadas obras básicas. Eu não estou nem falando de revista espírita e outras, tá? Eu estou falando só de obras básicas, as cinco, tá? Do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênesis. 115 pessoas, sendo que 80% mais de 20 anos de doutrina espírita. Qual não foi nossa surpresa quando nós identificamos que o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, sem sombra de dúvidas, aí todo mundo falou que leu, né? Até aí não é surpresa. A surpresa foi quando vai entrando nas outras obras. A terceira obra
mais lida, mas que é um problema, porque significa que nem todos leram, foi o livro dos médiuns. Agora eu vou dar um percentual para todo mundo ficar quase que espantado. 25% dos dirigentes, e eu estou falando com dirigentes com mais de 20 anos de experiência de doutrina, 25% não tinha lido integralmente a Gênese e o céu e o inferno. Aí alguém pergunta assim, mas como é que a gente vai discutir doutrina espírita se a pessoa não leu as obras de Kardec? Não dá. E muitos desses saem por aí reproduzindo informações que leram em romances. Eu não estou criticando romances, tá? Eu só estou fazendo um contraponto aqui em termos de método. A pessoa reproduz como se fosse uma verdade o que ela lê em romance, o que ela escuta de um palestrante, e não conhece o espiritismo apresentado nas obras básicas. Veja que contrassenso para a gente ter uma questão de unidade doutrinária. E é por isso que a gente vê divergências no movimento espírita. Que divergências são essas? De interpretação. Por incrível que pareça, quer dizer, não é tão incrível que a gente entende o ser humano ainda limitado na sua bagagem, né? E na sua imaturidade doutrinária. Mas se Kardec já estava enfrentando problemas naquela época, por personalismo e por pessoas que queriam trazer inovações, logo depois que Kardec desencarnou, isso é conhecido, Lemarie, em particular, foi um dos condutores desse processo, ele que assumiu depois a condução, né, da publicação das obras e tal. Veja que o próprio Lemarie, ele se aproximou da teosofia. E ao se aproximar da teosofia, não só ele, outros também começaram a dar espaço na Revista Espírita para publicação de artigos de teosofia. E abriu-se, naquela época, um templo espírita de teosofia. Veja que a gente tem o sincretismo, né, aparecendo, porque Kardec tinha ainda a rédea quando ele estava lá. Depois que ele desencarnou, entre os próprios adeptos contemporâneos de Kardec, começou-se a ter esse tipo de situação de se abraçar propostas que não tinham nada a ver com o espiritismo, mas que a pessoa achava que seria um avanço. Desde quando abraçar... Não é crítica à teosofia, tá? Só falando que são coisas diferentes. Não dá para você abraçar teosofia e espiritismo achando que são... eles têm pontos semelhantes. Pontos semelhantes todo mundo tem. Qualquer filosofia espiritualista, ou seja, que admite que existe algo mais além da matéria, começa por aí a semelhança. Todos nós somos espiritualistas, né? Começa por aí. Agora, não quer dizer que por termos pontos de contato que a gente vai abraçar princípios e valores, e aí cai na questão metodológica. Nós colidimos com a racionalidade quando abraçamos pontos antagônicos e querendo abraçar isso, falando que faz parte da mesma doutrina. Não faz. Não dá para você abraçar ao mesmo tempo, vou fazer casos estrúxulos, né? Eu comentei lá do heliocentrismo e do geocentrismo, né? A Terra como centro do universo e o Sol como centro do sistema solar. Não dá para você, na mesma filosofia, dizer que as duas são válidas, o geocentrismo e o heliocentrismo. Ou você aceita uma, ou você aceita a outra, porque elas são contraditórias. É um princípio filosófico da não contradição, né? Da lógica. Veja que, mesmo tendo um princípio filosófico, lógico, da não contradição, as pessoas, muitas, né, que se dizem adeptas do espiritismo, elas abraçam coisas que são antagônicas e acham que está tudo bem, que isso não tem problema em termos de filosofia, em termos de princípio doutrinário. Eu falei da Terra e do Sol, mas transportemos isso para ressurreição e reencarnação. São coisas diferentes. Você não vai viver no mesmo corpo que você já viveu, que a ressurreição prega isso. A reencarnação não admite isso. Não dá para você aceitar ao mesmo tempo ressurreição e reencarnação. Ah, tem pontos de contato? Tem, que a alma, né, ou o espírito sobrevive. Até aí, tranquilo. Mas e aí? Vai abraçar ressurreição e reencarnação? Não dá.
E aí vem pessoas abraçando autores que, na época de Kardec, Kardec rechaçou, tipo Rustang, quando Kardec rechaçou com todas as letras que Jesus teve um corpo normal como o nosso, de carne, né? Ele não enganou ninguém, ele nasceu pelas vias naturais. E aí vem um autor chamado Rustang dizendo que não, Jesus, ele era diferente, ele era especial, ele era muito evoluído, ele não poderia ter contato com a carne, então o corpo dele era fluídico. E, veja, aí já é uma contradição, aí já é uma contradição, mas tem outras, tá? Mas tem gente que abraça essas ideias. E isso aí não é nem o rustanguismo em si, os docetas, né? O docetismo. Kardec já faz essa menção que na época de Jesus, pós-Jesus, né? Alguns grupos ali achavam que Jesus tinha um corpo diferente. Então, são ideias que se reproduzem no tempo, porque são os mesmos espíritos, tá, gente? Somos nós encarnando aí em diferentes momentos. E a gente traz essas tendências. Outro absurdo, né, que é quase uma bizarrice presente na obra de Rustang, é que o espírito retrograda. É que o espírito, depois de atingir determinado nível evolutivo, por punição, ele pode retrogradar e reencarnar em corpos de animais, né? Ele chama de criptógamos carnudos, lesma. Tá? Então, olha só o absurdo que tem na obra de Rustang. Mas tem rustanguista e tem centro espírita rustanguista. E até pouco tempo a FEB divulgava as obras de Rustang e estava escrito lá no seu estatuto. Como é que alguém, em sã consciência, abraça pontos divergentes e chama isso de espiritismo? Né? Veja que essas infiltrações, essas tendências de ruptura com a racionalidade, que faz parte da superstição, é um problema, é um desafio. E as pessoas estão aí trazendo o que elas consideram certas, né? Elas acreditam naquilo que elas estão fazendo, só que metodologicamente é inconsistente. Então, a unidade doutrinária de Kardec é para preservar esse conceito metodológico para você validar as informações e caracterizar o que seja fé raciocinada. Percebem como nós temos um desafio pela frente com agora com a internet, né? Qualquer coisa as pessoas falam que foi o médium tal que disse, informações absurdas, né? Dizendo que aquilo é do mundo espiritual e passam a divulgar isso dentro de grupos espíritas. E as pessoas mais afoitas, que não têm o hábito da análise crítica, aceitam aquilo e repassam isso como se fosse algo espírita. Pessoas Marco, que... Pois não. eu acho que a Lavínia quer perguntar alguma coisa. Você quer perguntar, pode Lavínia? perguntar. Eu não estou vendo, Abre mas o microfone e pergunta, amiga. Marcos, então, Oi. Em cima do que você está falando, tudo bem? Tudo bom, Lavínia? Em cima do que você está falando, nós temos o Chico Xavier, que é endeusado por todo mundo, Isso. e ele recebeu um livro chamado Pátria do Evangelho, que cita o Rustang positivamente. Isso. E se você vai falar com uma pessoa que olha, não é bem isso aqui, mas veio do Chico. Imagina, Isso. é o Chico que recebeu. Isso. E aí a gente, o que faz? Fiquemos com Kardec. Olha, Lavínia, essa questão que você traz, ela já tem um certo tempo, né? Ela é bem criticada dentro do movimento espírita, pelas pessoas que estudam, obviamente, né? Com um pouco mais de cuidado. É no capítulo 22 desta obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aonde se apresenta Rustang como coadjuvante de Kardec. A palavra que se usa lá é essa. Mas a polêmica por trás disso é muito grande, porque começou-se a se suspeitar que não teria sido o Chico, teria sido a FEB que colocou aquela passagem, porque a FEB sempre teve predileção por Rustang. E aí se perguntou aonde estavam os originais, para tirar a dúvida. E a FEB disse, não, isso foi destruído, porque era um hábito que se tinha destruir os originais. Então, a polêmica ainda permanece sobre a autoria disso, mas
independente de ter sido Chico ou a FEB, Rustang é uma bizarrice, né? E aí, o que nós deveríamos ter é a humildade, né, de não aceitar simplesmente por argumento de autoridade e se colocar em dúvida, no mínimo em dúvida, sobre a veracidade do que se tem. E no caso das obras, o Chico, por ele ser uma pessoa extremamente carismática, bondosa, que atrai a atenção de espíritas e não espíritas, mantém-se uma relação de afetividade do adepto com o Chico. Muitas pessoas entraram no espiritismo lendo livros do Chico. Então, existe essa relação de afetividade é muito forte. É como se você, ao criticar alguma obra de Chico, você estivesse criticando o próprio Chico. Muita gente pensa isso, né? Essa falta de bom senso em distanciar a obra do autor faz com que muita gente ainda se deixe levar pela idolatria, né? Que é o que você levanta bem aí quando se vai criticar esta e algumas outras, né? A idolatria é um problema. A idolatria é resquício de outras eras que eventualmente muitos vivenciaram aquilo e deposita numa pessoa a relação direta com Deus ou com o sagrado, né? Ela vira o elo com o divino. E no Espiritismo a gente não tem isso. A gente não tem padre, não tem bispo, não tem papa, não tem ninguém que seja o intermediário com o divino. Mas muita gente, vindo de tradições católicas em particular, substituiu o padre, o bispo e o papa por seres encarnados, principalmente médiuns. Então, o médium passou a ser o elo com o sagrado, né? A pessoa, inclusive muitos que entram na casa espírita, querem estudar mediunidade, porque acham que isso é um poder, é algo diferente, né? É algo que vai dar status para ela, alguma coisa. E não é. Tanto é que todos nós somos médiums, por definição, mas não quer dizer que nós sejamos médiums ostensivos, né? De produção de fenômenos, aí é uma outra situação, mas mesmo se fôssemos, isso não tem nada a ver com relação a ser superior, inferior, melhor ou pior. Mas a cultura, e eu acho muito pertinente o comentário da Lavínia, a cultura ainda contaminada pela idolatria e por essa falta de compreensão do que seja espiritismo, faz com que as pessoas personifiquem o sagrado. E aí o Chico é uma dessas personificações que existe dificuldade dentro do movimento espírita. Eu não comentei, mas isso fazia parte daquela pesquisa que eu levantei com aqueles 115 dirigentes. Uma das questões, na verdade, eu vou falar duas questões. Era o seguinte: se as informações obtidas por médiums ou palestrantes deveriam ser analisadas criteriosamente antes de se afirmar como verdades. Essa pergunta, sem citar nomes. A maioria respondeu, não, tem que ser, imagina, qualquer coisa tem que ser analisada e tal. Eu fiz a mesma pergunta, só que agora eu dei nome. Tá? Eu falei, e as informações obtidas por Chico Xavier, via André Luiz e Emmanuel? Por incrível que pareça, olha só a carga emocional afetiva, né? Os dirigentes, muitos deles, quase 40%, não, aí é diferente. Percebem a incoerência da coisa? Porque personifica a situação. E nós não estamos criticando negativamente. A análise crítica Kardec fez lá no livro dos médiuns, naquela parte lá que ele fala das mensagens apócrifas. O que ele estava fazendo? Ele deu exemplo, olha, essa mensagem recebida pelos mesmos médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, que recebiam Erasto, recebiam São Luís, ou seja, eram espíritos extremamente bem, espírito da verdade, né? Eram espíritos bem com uma envergadura moral enorme,
os mesmos médiuns. Kardec, ele pegava essas comunicações e analisava. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. E nesse trecho das mensagens apócrifas, eram assinadas por espíritos de alta, supostamente, né, de alta envergadura. Kardec não tinha essa de, não, foi o fulano de tal, ou foi o médium tal. Ele riscava mesmo, ele, isso aqui não pode ser, isso aqui não é. Veja que ele passava a análise crítica em qualquer coisa, que é o que foi recomendado no livro dos médiuns, inclusive. O que importa é o conteúdo da mensagem, não é quem assina, não é quem recebe. Né? Isso daqui está muito claro no livro dos médiuns, só que quando a gente vai para o movimento espírita brasileiro, a gente vê, com casos práticos, a idolatria por essa carga de afetividade que faz com que as pessoas não reflitam, elas se deixem levar emocionalmente e não adentrem no conceito de fé raciocinada. Tá? Então, viu, Lavínia? Pois não. Pode Não, falar. acho que exatamente porque eles não leram Kardec, o Espiritismo acaba sendo Chico Xavier. O Espiritismo é Chico Xavier. Não, se fosse isso, até que eu estaria tranquilo. O problema é que alguns leram Kardec e não entenderam Kardec. Eles se deixam levar por isso, eles não entenderam Kardec, né? Não entenderam os espíritos. Como o espiritismo ele rompe com essas tradições igrejeiras do passado, por isso que eu falei que nós vamos demorar alguns séculos ainda para vivenciarmos isso mais plenamente. Muita gente está dentro dela, está arraigado nela, ela precisa de alguém, ela precisa depositar a sua afeição e a sua confiança em pessoas, ela precisa ter algo concreto ali. Né? E o Chico, relativamente próximo, né? Ele desencarnou faz 20 anos, né? Mas as gerações futuras, talvez elas não tenham tanto apelo, mas as gerações anteriores que conviveram com o Chico, para essa geração é um pouco mais complicado se você se apegou de tal maneira que não consegue separar o que é a mensagem a ser analisada do mensageiro. As pessoas confundem a mensagem com o mensageiro. Com o Chico é assim, tá? Confunde mensagem com o mensageiro. Então, é isso. A gente tem esse desafio em termos de unidade doutrinária. Quem se coloca a falar sobre isso pode ser criticado e ser mal visto por muita gente? Claro, porque as pessoas que estão lá no lugar comum, né, achando que Chico é o semideus, né, e você falar alguma coisa de que não, tem que analisar qualquer obra, inclusive de Chico, pronto, você atacou os sentimentos dessa pessoa. Você está abalando, né, as estruturas que a fizeram adentrar ao espiritismo. Então, esse tipo de situação é delicada, porque o ambiente onde nós vamos falar isso tem que ser um ambiente de pessoas que consigam minimamente refletir. Em palestra pública, o que nós fazemos com relação à fé raciocinada? Trazer Kardec, só Kardec, e reforçando, não importa quem assina, não importa quem receba a comunicação, não é isso que vai qualificar o conteúdo. Mas só isso que eu acabei de falar agora, em 3 segundos, muita gente se depara, lê, olha, mas não consegue compreender a relevância disso. Então, unidade doutrinária é muito forte. Pois não. Se você for dar o exemplo, você se queima, né? Se você der um exemplo, você pode ser queimado, né? E não é só isso. As pessoas saem por aí falando... Eu, por exemplo, no departamento de doutrina, eu falo isso toda hora, tá? Mas o que dentro da própria USE, né? Dentro da própria USE, pessoas antigas ali, o departamento de doutrina não gosta de Chico Xavier. Veja o absurdo, né? O espiritismo no Brasil, ele só é desse tamanho por causa de Chico Xavier, porque ele teve uma disseminação brutal, ainda mais na década de 70, com aquele programa Pinga Fogo, né? Mas logo depois, a USE lançou a campanha Comece pelo Começo, para ajudar as pessoas a entenderem o que seria espiritismo, porque Chico teve uma abrangência tão grande que as pessoas foram atrás, quero conhecer espiritismo. Pode ler os livros do Chico, não tem problema nenhum,
Só que os livros do Chico não necessariamente vai oferecer para a pessoa uma visão de conjunto e os princípios espíritas de uma maneira límpida, né? Porque é romance. Você tem lá... estou vendo o Carlos com a mão levantada, já passo a palavra, Carlos. Você tem questões que o próprio André Luiz, no prefácio, na apresentação da obra, ele diz o seguinte: olha, eu não tenho palavras para descrever tudo o que acontece aqui, eu vou procurar adequar. O André Luiz já coloca ressalva. E sem falar que o André Luiz era um espírito que passou por perturbação, segundo ele, né, no que ele chamou de umbral e tal. Ou seja, não era um espírito elevado, mas também não é um espírito que a gente vai desprezar. Ele tem muita contribuição. Então, ao falar isso, as pessoas ficam magoadas. Porque, meu Deus, né? Então, veja como o apego afetivo é muito grande. Pois não, Carlos? Marco, primeiro é um grande prazer ouvi-lo e realmente eu acho que você traz nessas suas intervenções contribuições bastante estimulantes, né, para que nós possamos permanecer em relação a essa unidade de coerência proposta desde Kardec. Então, eu acredito que o que você está dizendo é de fundamental importância. Dando continuidade à intervenção da Lavínia, mesmo você dizendo, por exemplo, que o Chico, em algum sentido, foi cooptado pela FEB, não tendo uma participação talvez ativa em relação ao rostanismo presente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu acho que não é bem assim. Por quê? Quando você pega, por exemplo, o livro da Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier, em que ela se valida das cartas trocadas entre o Chico e os diretores da FEB naquela época, da década de 30, 40, 50 e etc., ali você vê com muita clareza o Chico rostanhista, leitor assíduo de Rostaing, defendendo Rostaing e etc. Então, eu não acho que o Chico seja tão passivo assim. Eu acho que ele teve um papel de disseminação, às vezes até mesmo de conivência com tudo que foi estabelecido através do rostaísmo da FEB. Então, lá nas cartas, o Chico, segundo, lógico, o que está dado no livro da Sueli, ele é rostaísta, com clareza. Ele lê de modo entusiasmado o Rostaing. Então, não sei se ele foi tão vítima assim da febre, quanto eu penso que ele tenha sido partícipe também desse processo. Legal, Carlos, seu comentário é bem pertinente. Vai cair, obviamente, nessa questão mais polêmica, né, que trata aí das histórias, né? E a gente tem que separar o que são histórias e o que são, como você traz muito bem, fatos comprovados ou registrados, né, com cartas e outras coisas. Não é a temática específica da nossa apresentação, mas eu vou comentar, já que a gente está aqui entre amigos, né? Conversando com a dona Nena Galves, né, que foi uma das mais conhecedoras e amigas do Chico, quando ele vinha para São Paulo, ficava junto com a dona Nena. Dona Nena tem uma postura muito sóbria e ponderada sobre esse aspecto, porque pela convivência dela, o próprio Chico foi se amadurecendo também. Tá? Então, não quer dizer que num jovenzinho ele tinha uma postura, ele vai se amadurecendo. Essa questão aonde de Rostaing, ela acredita, né? Mas aí já começa a entrar em disque, né? Mas ela entende que Chico, com aquela humildade dele, ele nunca quis entrar muito em discussão, em polêmica, mas que há fortes suspeitas de que aquilo, de fato, não tenha sido da lavra do Chico naquele momento. Não quer dizer que não possa ter sido, mas o fato esse livro não é só esse problema do Brasil Coração, não é só o fato de citar Rostaing. Historicamente tem problemas ali e doutrinariamente tem outros problemas que eu considero gravíssimos. E as pessoas que defendem essa obra, não, porque tem a linguagem poética e tal. Mas onde já se viu Jesus, que é o nosso modelo e guia, não saber o que acontece aqui no planeta, pergunta para o Eliu, o que aconteceu com o meu evangelho? Aí o Eliu, triste, preocupado em falar para Jesus o que teria acontecido, né?
história, né? Pode parecer poética, né? Mas é grave, se pensar doutrinariamente. Aí você questiona as pessoas que gostam desse livro, como é que Jesus não sabia o que estava acontecendo aqui? Ah, veja bem, é uma maneira. Não é maneira, está escrito lá, é assim que está escrito, né? E tem outras coisas, né? Cerimônia no mundo espiritual, passar estandarte, pelo amor de Deus, né? Então, esse tipo de literatura, moralmente, é interessante, apesar do seu caráter ufanista. Eu até tenho um vídeo onde eu discuto isso. O espiritismo, ele não tem pátria no seu sentido geográfico. Tá? O espiritismo é uma filosofia. Qualquer um que beber dessa filosofia e aplicá-la para si e para o próximo, excelente, excelente. Aí vem essa ideia de Brasil. Vocês sabem de onde veio esse nome, né? O primeiro livro do Chico, O Parnaso de Além Túmulo, numa das comunicações dos vários poetas ali presentes, o Olavo Bilac, ele tem dos poemas dele, chama exatamente isso, Brasil, coração do mundo. A passagem surge nesta obra, Parnaso de Além Túmulo, na comunicação de Olavo Bilac, no seu poema. Tá? E depois virou título do livro. E aí, as pessoas vão falar assim, legal, tem a parte ufanista. Qualquer país tem parte ufanista, né? E não é porque a pessoa desencarnou que ela deixou de ser também, ter a sua predileção. O problema de falar que aqui seria a pátria do Evangelho, o coração do mundo, isso aí resgata uma outra tradição muito típica dos judeus de povo eleito. Nós não somos povo eleito, não existe povo eleito. Mas tem gente que acha, por ter nascido no Brasil, que nós somos povo eleito. Então, veja a tradição, ela se repete. Mas aqui é como qualquer outro país. E pior, né? Tem problemas gravíssimos, que nunca nós poderíamos falar que isso é coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas tem outros países, todos os países têm problemas, todos os países são importantes, e a fronteira geográfica muda. O que nós chamamos de Brasil hoje, há alguns séculos atrás, não tinha essa configuração. E há alguns séculos para frente, a gente não sabe se vai continuar assim também, né? Essa ideia de país geograficamente delimitado. Vejam como é afoito e supersticioso, até místico, trazer essas questões como se fossem verdades. O papel de cada ser humano ele nasceu no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para continuar o seu desenvolvimento. Com o corpo certo, com a família certa, ou seja, nós atraímos o ambiente e somos atraídos para ele conforme o nosso nível evolutivo. Isso é lei, é natural, e nós nunca voltamos para trás, nós sempre evoluímos. Se nascemos no Brasil, porque nós temos alguma necessidade, neste momento, de nascermos aqui, mas se nós tivéssemos nascido em qualquer outro ambiente, ou então a gente até ter nascido no Brasil, mas ter ido morar em outro lugar, é a história do espírito. Não tem essa de nacionalidade, né? E a gente vê absurdos, romances, dizendo que os espíritos evoluídos falam português, sabe? Coisas absurdas que nós temos nesse sentido. Então, quando a gente fala de unidade doutrinária, é conhecer os princípios espíritas, que não são muitos, mas eles são diretrizes que vão refutar barbaridades como essa. Outra barbaridade, né, que muito em voga por aí, a questão dos animais. Animal mexe com emoção. Todos nós que temos um animalzinho doméstico, a pessoa se apega, muitos tratam como filho, né? Muitos se apegam demais até, humanizam o animal e tal. O que os espíritos nos dizem sobre animais na erraticidade? Não é só na questão 600, tem lá no Livro dos Médiuns e outras questões também na Revista Espírita. O animal, o princípio inteligente que anima o corpo de um animal,
ele tem o seu, está no seu processo evolutivo, até aí ninguém duvida da realidade espiritual do princípio inteligente que anima, né, um corpo, do animal. Só que quando ele desencarna, está lá, na questão 600. Ele, princípio inteligente, eles usam a palavra que ele é reaproveitado quase que imediatamente. Eu não vou nem entrar nesse mérito do quase que imediatamente, porque a questão de tempo no mundo espiritual é completamente outra. Mas não é isso. Eu vou ficar só na última parte da questão. Ele não entra em relação com outras criaturas. Está escrito lá, com todas as letras, e isso é reforçado depois. Ele não entra em relação com outras criaturas. Se ele não entra em relação, ele não fica na erraticidade, junto com os seres humanos. Veja que esse tipo de ponderação, aí vem alguém e fala, não, mas André Luiz relata caravanas e tal. E aí eu também rebato. Quem falou que os relatos, não só de André Luiz, de outros, que afirmam ver, ouvir, ou estão presentes em romances, né? Quem falou que estas formas aí de animais não são formas pensamento? Porque se nós formos lá na Gênesis, capítulo 14, item 14, onde se descreve uma situação de um agricultor que desencarna e, psiquicamente, ele cria, né, no ambiente fluídico onde ele está, fluidicamente ele vai criar os apetrechos que ele tinha da lide no trabalho do agricultor, pá, enxada, outras coisas. E aí, olha a frase, inclusive os bois. Se ele consegue criar fluidicamente os bois, é porque alguém poderia ver aqueles bois? Claro que poderia. Só que falar que tem animal... Ah, estou vendo boi. Estou vendo boi, então tem animal no hospital. Ele está vendo a forma pensamento que foi criada. Tá? Então, veja que eu não estou fechando questão, porque nós não sabemos, na fieira evolutiva, o desenvolvimento do princípio inteligente até ele atingir o reino hominal, para nós é impensável. A gente não tem parâmetros para ver isso, a gente não sabe como é que funciona isso. A gente só pode dizer do nível que nós estamos aqui. Doutrinariamente, não há registro que aponte animal no mundo espiritual na erraticidade. Ah, mas tem relato, tem romance. Ok, pode ser que nós descobramos alguma coisa que valide essa informação. Mas, ou seja, aquilo que eu falei de trazer evidências, de trazer elementos que aperfeiçoem e façam o que Kardec disse, abandona-se o antigo e fiquemos com o novo. Só que para validar isso, não é romance, não é opinião, não é relato de um espírito. E aí se contamina, porque todo mundo já leu obras mediúnicas com animais no mundo espiritual. Aí fala, mas tem vários autores dizendo a mesma coisa. Quem falou que eles não foram mutuamente influenciados? Ah, mas antes do espiritismo surgir, já tinha relatos de animais no mundo espiritual, e não pode ser forma pensamento? Então, veja que nós temos diferentes situações envolvendo. Na mediunidade dos animais, por sinal, lá no Livro dos Médiuns, animal não se comunica, ok? Tudo certo? Animal não se comunica. Mas tem, por incrível que pareça, pessoas dentro do movimento espírita publicando um livro ou afirmando que existem comunicações de animais. Se fosse uma filosofia orientalista, oriental aceita isso. Na doutrina, várias doutrinas orientalistas, elas admitem, inclusive, a metempsicose, ou seja, a retrogradação do espírito em corpos de animais, como forma de punição. Ou seja, cada doutrina tem a sua maneira de interpretar. Eu estou falando do espiritismo. O espiritismo, dentro do que os espíritos nos apontaram, não é possível afirmar que há animais no mundo espiritual, na erraticidade, no nível que nós conhecemos de animal. E nós não podemos fechar o ciclo evolutivo do animal. Estou vendo o Júlio com a mão levantada, já passo a palavra, Júlio. Nós não podemos passar o rodo, né, como se diz, vamos fechar o ciclo evolutivo com o que nós conhecemos aqui na Terra de animal. O princípio inteligente está no universo. Quantos corpos nós desconhecemos até de atingir o reino hominal? E mesmo nós, já no reino hominal, quantos corpos nós já vivenciamos que estão muito distantes da realidade aqui da Terra
em outros planetas e que nós vamos ainda ocupar. Nós não conhecemos, isso aí, vou usar a palavra infinito no sentido desconhecido. Olha o universo, o tamanho do universo. Não dá para a gente pensar um negócio desse. E as pessoas querem fechar o ciclo evolutivo, né, aqui, na Terra, sendo que aqui é nada perto do universo, né? Então, nós temos vários desafios pela frente, várias respostas. Os espíritos disseram, não podemos dizer, ou nós não sabemos, ou lhes falta um sentido para compreender isso. Então, o caminho é longo. Pois não, Júlio? Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer essa brilhante, realmente, conversa, viu, Marcos? Muito obrigado. Deixa eu tirar uma dúvida agora. E o que está escrito na Revista Espírita com relação a Júpiter? Não são os animais que ali estão? Como é que explica isso, então? Eu fiquei perdido, por favor. Perfeito, Júlio. Primeiro que as comunicações que nós teríamos de outros planetas, elas podem se dar na realidade espiritual também, ou com conformação física completamente diferente da nossa, né? Então, não seria a mesma conformação física que nós teríamos aqui. Uma das comunicações a casa de Mozart, né, que foi recebida lá tá na revista, o Sardou ele desenha a casa de Mozart e tal, né? Ou seja, fluidicamente a gente pode criar qualquer coisa, tá? Então, até aí, tranquilo. O que se tem quanto mais evoluído é o ser, ocupações específicas ele pode desenvolver. E aí, a comunicação que se tem sobre o princípio inteligente em planetas mais evoluídos, é que as funções, em termos de auxílio ao ser humano, também são outras, né? Em termos de desenvolvimento, ou seja, pressupõe-se que eles sejam mais inteligentes, né? Ou que já estejam no nível onde as atividades sejam diferenciadas conforme o ambiente. Então, perfeitamente normal nós termos a suposição de que, conforme o planeta, os corpos são adequados àquele planeta, não são corpos igual ao nosso, e a realidade espiritual também é proporcional ao nível evolutivo dos seres, moral e intelectualmente. Então, não vejo contradição, pelo contrário, quanto mais evoluído é o princípio inteligente, mais ele vai ter ações, inclusive o momento, como é que ele vai interagir com a erraticidade, por isso que eu falei, não dá para a gente saber hoje, não tem, né? Os animais ainda eles participam de uma questão aberta. Por causa disso, nós não sabemos o que nós chamamos de animal. Em planetas mais evoluídos, esse princípio inteligente está numa condição, para nós, impensável, né? Ele poderia ter algum vínculo com a erraticidade? Não sabemos, né? Não sabemos. Então, veja como nós temos ainda muito, né, pela frente. Obrigado. Imagina. Eliane, eu não consigo ver todo mundo, só quem levanta a mão, que eu vi que dá para a gente conversar. Mas não sei se tem mais alguém. Você quer que eu te aviso? Eu vou Me avisa, por favor, senão eu claro. vou cometer uma deselegância de não conseguir não, ver as aqui é pessoas. todo mundo amigo. Ó, o Carlos já falou, sem levantar a mão, olha lá, tá vendo? Já estou aqui. Fala, Carlos. Não, só para fechar aquilo que já estava sendo dito sobre, né, o problema disso, quanto isso é muito grave, inclusive, se pensarmos o contexto do movimento espírita brasileiro, a experiência, por exemplo, do desvio, do ruído propriamente histórico que é dado, por exemplo, por aquele livro do Humberto de Campos, já citado, o problema é que abre digamos assim, um trauma muito grande, por quanto ele fez parte, inclusive, ele faz parte do Estatuto da FEB até hoje. Ele é tomado, esse livro, ele é tomado como o livro é um livro de direção mesmo, de orientação. Está dito lá no artigo 63 da FEB, o Conselho fará sentir às sociedades espíritas do Brasil que lhes cabe pôr em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ou seja, é colocado estatutariamente a orientação de um livro com tantos desvios, distorções históricas e etc. Então, a gente entende esse movimento místico, no caso brasileiro, em função desse tipo de postura,
que uma centralidade diretiva tão pretensiosa quanto a da FEB, sabe, nos colocando goela abaixo, distorções tão profundas, para validar exatamente aquele rostanhismo que você havia citado, entendeu? Isso, Que no exato. caso, inclusive, da década de 30 e 40, historicamente, a gente estava naquela experiência de um integralismo, fascismo em vigência no Brasil, né? A era Vargas. A gente sabe que, por exemplo, em 1934, já havia tido uma conferência do Leopoldo Machado chamada Brasil, berço da humanidade, pátria dos evangelhos. Então, havia um contexto para que aquelas ideias fossem disseminadas e fossem, infelizmente, validadas. Então, há um verso histórico que a gente não pode passar de largo, que constitui ali um tipo de mentalidade que estava em vigência e que a FEB abraça, e que a literatura mediúnica do Chico também abraça, embute isso, e vai trazendo sentidos que vão numa bola de neve, nos chegando até o nosso presente. Nós vivenciamos hoje esse igrejismo de que o Herculano Pires nos fala por causa disso. Isso. Fundamentalmente por causa disso. Então, não é coisa pouca, eu acho. Não. As suas intervenções, as suas reflexões são muito importantes, exatamente por trazer à tona que o quanto que Kardec tem sido posto à margem, posto de lado, e nós estamos discutindo o espiritismo por romances. Pois é. Sabe? Aí vem a campanha, né, Carlos? Começa pelo começo, que já tem 50 anos essa campanha, mas mesmo assim, dentro da própria USE, nós temos dificuldade para fazer com que algumas pessoas entendam isso, o que seja o significado real dessa campanha. E o Carlos levanta um ponto crucial, que não dá para entender o movimento espírita hoje se não olharmos a raiz, como é que ele foi formado no Brasil, né? E não faz muito tempo, é que a nossa ideia de tempo, né, ela é bastante distante, quando a gente fala assim, isso foi no final do século XIX. Foi, mas é muito pouco tempo se nós pensarmos em desenvolvimento de cultura, mas explica. Felizmente, né, a gente tem algumas iniciativas que procuram resgatar os embates daquela época, que depois até fez prevalecer um modelo mais igrejeiro, que é o que o Carlos levantou, que é o que reflete até hoje. Mas os embates que nós tínhamos lá, o movimento espírita brasileiro não surgiu assim, né? Ele foi sendo moldado. Apesar de, se nós pegarmos o primeiro registro, né, formal da entrada do espiritismo enquanto grupo, e aí a gente vai pegar da Bahia, né, o grupo familiar da Bahia, a gente tem o Teles de Menezes, ele era católico e ainda continuou católico por muito tempo, né? Então, a gente tem um vínculo com o catolicismo no Brasil, que o espiritismo, porque as pessoas, ninguém nasceu espírita, né? As pessoas, elas passaram a adotar o espiritismo, né? Mas trazendo posturas ou daquela encarnação ou de encarnações passadas. E aí o movimento espírita brasileiro, ele começou a ser moldado, né, com esses grupos familiares, que num primeiro momento liam diretamente do francês, mas não quer dizer que, posteriormente, com as traduções do Travassos, né, aí começou a popularizar um pouco mais, mas os primeiros grupos, eles ainda tinham características muito próximas ao que as pessoas conseguiriam entender dessa relação, e já começavam a tratar o espiritismo, algumas delas, como religião próxima ao conceito de religião que se tinha antes, mas nem todos. Nós temos um exemplo claríssimo que está sendo resgatado recentemente pelo livro do Adair, que é o Angeli Torteroli, que eu tive a satisfação de fazer o prefácio desse livro, aonde nós temos ali a proposta do Adair foi trazer o ambiente e a vida desse espírita, né, o Torteroli, que tinha uma atuação muito grande no Rio e até em São Paulo ele também atuou, para combater as infiltrações rustanguistas que já existiam no grupo Confúcio, lá no grupo que depois deu origem à FEB, né? Então, veja que o Torteroli, ele foi considerado lá o líder, porque ele tinha presença de uma ala
né, de grupos que valorizavam a doutrina e a ciência, tá? Em detrimento do aspecto igrejeiro que descambou. A religião em si não é um problema, porque Kardec diz que o espiritismo ele é religião no sentido filosófico. O problema é que ele não é religião no sentido tradicional, no sentido institucional, e foi esse o conceito, né, com as tradições que o pessoal, muitos, né, começaram a abraçar. E o Torteroli, ele defendia a filosofia e a ciência espírita. Então, veja que essa cultura no Brasil era incipiente, não tinha cientista quase. Tinha, né, mas muito pouco. Era só para alguns privilegiados. Então, a nossa tradição cultural nunca foi de massa crítica de ciência e filosofia, diferente de outros povos, tá? A nossa cultura sempre foi mais religiosa, em termos de passividade e submissão. No caso, no Brasil, a Igreja Católica, por muito tempo, foi a religião oficial. Então, existe toda uma estrutura, né, para valorizar isso. E esses grupos foram sendo formados, e o Torteroli, depois que ele foi vencido, vamos chamar assim, pelas suas ideias, porque os grupos liderados por Bezerra de Menezes, inclusive, que o Bezerra de Menezes estudava Rustang, tá? Então, o Bezerra de Menezes e o grupo, né, Bezerra tinha uma posição riquíssima também em contribuição para o espiritismo. Todos tinham, mas com as suas perspectivas. Ou seja, quando a gente faz essa análise crítica, nós não estamos julgando ou demonizando alguém. Eram as características das pessoas, para não dizer nossas, muitas vezes, do passado. E o grupo que prevaleceu com essas características abafou até a história do Torteroli, que está sendo resgatada agora. Né? Um ou outro autor citava o Torteroli, o Quintela, né? O Mauro Quintela, que é historiador, ele tem um trabalho muito interessante da história da formação da FEB. Surgiram aqui para o grupo, viu, Eliane e Carlos, e demais amigos. Depois você passa para mim, Marco, todos o nome desses livros todos, que depois eu peço para a gente colocar no e-mail de todos, tá bom? Tá. Você me passa e eu mando assim. E outra coisa, Marco, já são 11h47, não é por mim, eu estou achando ótimo tudo, né? Mas se você quiser ficar até às 6, eu topo, eu mando alguém me trazer um chá, não tem problema, mas eu sei que você tem muita coisa aí para fazer também, tá ótimo. Mas você é que sabe aí, para mim... Tá Não, pelo contrário, é que o tempo vai passando, a gente vai conversando e o tempo vai passando. Vai, eu sei disso, e está muito boa a conversa, né? Então, a gente vai indo. Não, o que a gente pode fazer já para o nosso encerramento, né? A minha programação era, de fato, acabar antes do meio-dia, mas eu vou fazer o seguinte, a gente pode fazer o nosso encerramento, né? Só fechando com alguns itens que eu considero relevantes, e depois, se vocês quiserem, a gente continua a nossa conversa em algum outro momento posterior. Ótimo. Tá? Se não for inconveniente, porque eu Imagina! acho que é importante a gente trazer essas reflexões. Tá? Então, eu vou só fechar com esse conceito de unidade doutrinária, porque a gente tem um problema seríssimo, que justamente é a compreensão do que seria a unidade doutrinária dentro dessa vivência que nós poderíamos ter. Uma das coisas é a campanha que eu comentei rapidamente, comece pelo começo. Então, se vocês... eu vou fechar tomando a liberdade de compartilhar um texto que eu publiquei lá na revista da USE, que é o significado da campanha Comece pelo Começo, que vai dar uma ideia interessante. Eu vou ver se a Fernanda, você coloca, você abre aí. Acabei de abrir para ele. Tá, obrigada. Tá, eu vou colocar aqui no chat, tá? Deixa eu pôr aqui. Estou copiando o link aqui. Pronto. Vou colocar aqui
Espera aí, deixa eu achar aqui. Deixa eu colocar aqui no chat. Espero que vocês consigam ver. Deixa eu ver. Espera aí que eu apertei tecla errada, agora tenho que copiar de novo aqui. Ai, que bom que não sou só eu. É. Aqui, ok. Pronto. Então, vamos lá. Estou colocando aqui no chat. Pronto, coloquei aí o link. Espero que o que nós comentamos sobre unidade doutrinária, a leitura da campanha Comece pelo Começo, faça sentido. Tá? Então, eu queria só encerrar deixando então esse link aí para fazer a reflexão, mas também reforçando, né? Cabe a nós divulgarmos e valorizarmos Kardec. Então, é um desafio, e para esse grupo de filosofia em particular, é o ambiente adequado para fazer essas reflexões. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, tá? Quero deixar aqui e a meu gente abraço vai fraterno voltar aí a te para todos. convidar para a gente continuar conversando. Pode Então, tá deixar. bom. E, posteriormente, fico à disposição mesmo. Tá? Então, um abraço aí para vocês e obrigado aí pela gentileza da recepção. Um abraço. Eu fiquei tão emocionada, Marco, que eu esqueci até de fazer a abertura espiritual. Eu vou convidar uma colega agora para fazer o encerramento. Miriam, você faz um favor? Primeiro, eu quero agradecer ao Marco, que eu já conheço de outras palestras. Gosto muito. Já, inclusive, assisti lá o Elipe desse ano, achei muito bom. E gostaria realmente que você pudesse voltar várias vezes aqui conosco, no nosso grupo de estudo da filosofia espírita, que nos ajuda muito, que nos elucida bastante o caminho, a postura, pensando e sempre tínhamos e temos a incerteza ou certeza, estamos no caminho certo, não estamos no caminho certo, será que a gente aproximando o espiritismo pela filosofia, será que estamos fazendo o que devemos fazer? Então, tem sempre essa incerteza, essa dúvida, né? Mas, conforme a gente vai ouvindo vocês, as pessoas que estão mais enfronhadas no movimento espírita, e que têm uma visão mais aberta, mais crítica, mais sadia, de que nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo, também nos dá um pouco mais de sustentação no nosso trabalho do estudo da filosofia espírita. Tá bom? Muito obrigada, gostei muito, acredito que todos os outros também gostaram. Os que estão aqui hoje neste café filosófico são aqueles que realmente acompanham a gente nesse estudo e gostam desse tipo de elucidação. Tá? Então, muito obrigada, e isso, para nós, é muito bom. Tá? Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço aos nossos mentores, aos mentores do Mestre, e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que temos desta conversa tão produtiva e tão boa para nosso elucidamento. Que possamos todos conseguir e continuarmos nesse caminho do estudo da filosofia espírita, começando pelo começo, pelas obras básicas, e continuando sempre em Kardec, nos apoiando para as nossas dúvidas e elucidações. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau.